a DESG, América de Natal, Bahia, Atlético Paranaense, Brasiliense e Figueirense. Esse foi o roteiro do nosso primeiro campeonato, nossa primeira Copa do Brasil em 2007, com o comando de Renato Gaúcho e com o Thiago Silva no elenco também. Dessa vez é Águia de Marabá, Caxias, Aparecidense, Internacional, Bahia, Vasco ou Botafogo e a final. Se tudo der certo, se a Assis quiser lá de cima, esse é o roteiro, esse é o caminho da nossa segunda Copa do Brasil, também com o Renato Gaúcho no comando e também com o Thiago Silva dentro de campo ali com a faixa de capitão. Mas para isso tudo acontecer, a gente tem que fazer uma boa estreia hoje nesse jogo de 180 minutos, fazer bons 90 minutos na Fonte Nova e decidir esse jogo. Que todo torcedor que está acompanhando o jogo de hoje, principalmente os que conseguiram ir para a Fonte Nova, a galera da Chefu, a galera aqui do Nordeste, que consegue ir para a Fonte Nova hoje, que consiga ver o Fluminense desfilando no bom carnaval da Bahia e depois voltando ao Rio de Janeiro para conseguir uma nota 10 e essa classificação para a semifinal. E vamos falar de tudo isso aqui nesse pré-jogo de Bahia e Fluminense, direto de Salvador, da Fonte Nova, hoje às 7h30 da noite, tá bom? Roda a vinheta, vamos começar esse pré-jogo. Antes de começar esse pré-jogo, só para avisar que estamos aqui direto de Salvador, né? Tô gravando isso na noite anterior, na noite de ontem eu gravei isso aqui, né? Mas jogo hoje às 7h30. Vou pedir para você deixar o like, se inscreve no canal. Curiosidade, estou aqui em frente ao Farol da Barra, para quem não conhece, tá ventando muito, então você vai ver a câmera mexer um pouquinho, tá? Espero que isso não atrapalhe você deixar o like e se inscrever no canal pra gente bater 16 mil inscritos. Então vai correndo igual esse rapaz aqui, ó, deixa o like, se inscreve no canal. Vamos lá, cara, o Fluminense enfrenta o Bahia hoje após ele uma grande eliminação, né? Após eliminar um grande time que é o Internacional, com uma vitória no Beira-Rio e um empate administrando dentro do Maracanã. Já o Bahia chega nesse confronto de hoje passando do Retrô. Porém, ele ganha do Retrô de 3-2, consegue tomar 2 gols na Fonte Nova e empata em 0-0 o segundo jogo. Porém, vale a gente falar, né, que o Bahia ele joga com um time misto no primeiro jogo, nesse 3-2, assim como ele joga com um time misto também contra o América de Cali, que foi quem a gente eliminou na Sul-Americana, que eliminou eles. E aí eu não sei se é uma visão de estar focado muito no Brasileirão, ou se é o foco de achar que o adversário é mais fraco. Mas amanhã vai com força total. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Bahia, tá? Voltando ao Fluminense, vale a gente lembrar que o Fluminense, temporada 25 do Fluminense em Copas é um absurdo. O Fluminense só perdeu com um time titular, a gente só perde pro Chelsea em Copas. O Fluminense chegou na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense chegou nas quartas de final da Sul-Americana e perdendo apenas um jogo com o time reserva e chegou nas quartas de Copa do Brasil de forma invicta. Então o Fluminense do Renato sabe jogar Copa, isso é indiscutível, né? Vale a gente lembrar mais duas coisas. Que o jogo de volta no Maracanã é só dia 10 de setembro, que tem uma data FIFA no meio. Então muita coisa pode mudar, importância de você garantir o resultado no jogo de hoje, porque tem muita coisa para mudar até o dia 10. E outra coisa é que o Fluminense, passando de fase agora, ganha quase 10 milhões de reais por chegar na semifinal e até agora já arrecadou 14 milhões. Então vai somar ali em torno de 24 milhões caso elimine o Bahia. Mas isso vai ter decidido no jogo no Maracanã. Esse é só o primeiro jogo, né, bom? Mais uma vez, para chegar na semifinal, a gente tem que passar do Bahia. Então vamos falar do Bahia agora, como o Bahia vem para esse confronto. Vamos lá falar do Bahia, números do confronto entre Fluminense e Bahia. São 74 jogos, 35 vitórias, 16 derrotas e 23 empates. O Fluminense tem um histórico muito bom, mas a gente precisa falar que esse histórico não é contra esse Bahia de agora, né? Há uns 2 anos pra cá, o Bahia entrou pro Grupo City e é outro Bahia. É um Bahia que disputou Libertadores, é um Bahia que tá na 4ª posição no Campeonato Brasileiro de forma muito sólida no campeonato, um Bahia com muitos reforços, um Bahia com um time com muitos jogadores bons. Então o Fluminense tem que ter cuidado com o jogo de hoje. O que eu já falei agora também, né? O Bahia parece que ele tá focando muito no Brasileirão com as atitudes que ele teve até agora, tanto na Copa, porém era como Retrô, e contra o América de Cali, que também os dois ele foi com um time misto, principalmente no primeiro jogo. Assim, pode ser porque está focando totalmente no Brasileirão, mas também por considerar o adversário mais fraco, e os dois adversários eram mais fracos que o Bahia. Mas a estratégia deu certo na Copa do Brasil, mas não deu certo na Copa Sul-Americana, e Bahia vai enfrentar o Fluminense, e com certeza o Bahia enfrenta o Fluminense com força total. É um time que a gente tem que se preocupar, né? Eric Pulga, que pra mim é o grande nome desse time, tá voltando de lesão, tem chances de já jogar como titular hoje. São 8 gols e 8 assistências na temporada antes da lesão e volta hoje. Junto com ele daquele lado ali, Luciano Juba, um lateral que apoia muito, joga ali na esquerda, que deu muito trabalho e pode dar muito trabalho se não tiver atenção. Outro jogador que vale a gente reforçar aqui é o Jean Lucas, que foi convocado para a seleção agora nessa semana. Então um jogador de seleção
é um time forte. Além disso, tem vários outros jogadores conhecidos. Kaique tá nesse time, o David Duarte, que era nosso zagueiro, tá nesse time também. Tem a dúvida do João Paulo ou Ronaldo, o goleiro, né? A Bahia traz o goleiro do Santos, João Paulo, que era um ponto fraco desse time do Bahia, com Marcos Felipe e Ronaldo. Marcos Felipe, que a gente conhece muito bem, e traz o João Paulo. O João Paulo pode jogar, até porque o Santos não chegou às oitavas de final, e nessa temporada, esse regulamento da Copa Brasil, se ele não jogou às oitavas de final, ele pode jogar por outro time. Então o João Paulo pode sim estrear pelo Bahia hoje, pela Copa do Brasil, mas a gente não tem isso confirmado ainda, tá? Sobre o jogo histórico, confesso que na última vez eu já falei aqui que a gente enfrentou o Bahia há pouco tempo, e no pré-jogo eu falei do jogo onde a gente ganha ali com gol de mão do Saci, jogador do Bahia. Então dessa vez eu vou para o Campeonato Brasileiro de 2012, né, que a gente ganha, tem um 4-0 no Bahia, no Engenhão, com 2 gols de pênalti do Fred, uma assistência do Fred para o Thiago Neves. Para assistir, tá? Procura esse vídeo aí, que é um absurdo, e um gol do Wallace, lateral direito, que estava jogando improvisado na esquerda, chuta de bico ali, faz um 4-0. Não sei se eu espero um 4-0 hoje, mas queria muito um placar com vantagem ali. Quero levar a vitória para o Rio de Janeiro. Acho que é isso. Vamos falar qual o time do Fluminense, os jogadores do Fluminense que vão a campo para conseguir essa vitória. Vamos de provável time que o Fluminense vai a campo hoje. Campinho aparecendo aqui do lado, geralmente aparece do outro lado, mas vai perder o cenário da praia, o Lucas, então invertiu o lado, tá? Dá teu jeito aí. Campinho aparecendo aqui. Vai lembrar que Renato vem com o time completo para Bahia. A primeira vez que ele tem o time toda à sua disposição. Otávio voltando de lesão, Ignacio voltando de lesão, Thiago Silva, todo mundo ao seu dispor ali. E provavelmente o Fluminense vai direto para Santos. Tanto que trouxe, por exemplo, o Igor Rabelo, que não pode jogar com o Brasil, viajou para Salvador, porque devem treinar aqui na sexta-feira e no sábado e viajar direto para Santos para fazer o jogo contra o Santos no domingo. Mas vamos falar do jogo de hoje, né? Provável time titular do Fluminense que vai a campo hoje. Qual é o time titular do Fluminense para o Renato, principalmente no jogo contra um time bom fora de casa? É o time com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva voltando, Freitas e René, Hércules, Martinelli e Nonato, essa trinca de volantes ali que sabem jogar, né? Canóbio, Serna e Everaldo. Esse é o time titular que vai a campo, e vamos falar de cada jogador, porque a gente tem coisa pra falar, né? Fábio aparecendo aqui do meu lado, mais uma vez não tenho o que falar do Fábio. Apesar de ter tomado 4 gols, nenhum foi uma falha direta dele no jogo contra o Red Bull Bragantino. Então não estou preocupado em ter o Fábio. Acho que é uma preocupação muito mais do lado de lá, do goleiro, do que nossa. A gente não tem essa preocupação com o goleiro. Samuel Xavier na direita aparecendo aqui, para mim um dos melhores laterais direitos, se não o melhor lateral direito do Brasil, mas nos últimos jogos precisa mostrar um pouco mais, tá? Tô querendo ver um pouco mais de Samuel Xavier, mas é muito melhor que o Guga, né? A gente viu no último jogo, é muito mais seguro que o Guga e apoia muito, mas hoje é importante ele também marcar, porque o Bahia vai atacar por aquele lado esquerdo ali. Na zaga, os dois aparecendo, Thiago Silva e Freitas. É aquilo, lembrar do Mundial e torcer pro Thiago Silva elevar o nível do Freitas, que ajuda muito, mas só em ter o Thiago Silva na zaga, além de melhorar tecnicamente, com certeza impressiona o ataque adversário, né? A gente tá falando de um dos maiores zagueiros da história do mundo, pelo menos é o maior zagueiro que eu vi com 38 anos jogar. Não tô falando só do Fluminense, então faz muita diferença. Na esquerda, René, veio mal depois da lesão, uns 3 jogos, faz um jogo ok contra o Fortaleza, se eu não me engano. No último jogo tem o Fuentes ali, o Fuentes não vai bem, reforça a titularidade do René. Espero que hoje faça um grande jogo que a gente vai precisar dele. Na meiuca eu vou de Martinelli e Hércules aqui, cara, o time passa muito por esses dois estarem bem. A gente viu o tamanho da falta que principalmente o Martinelli faz em campo no jogo contra o Red Bull Bragantino. É o arrastar a bola, é saber marcar, é saber chegar, é pisar na área. O time do Fluminense passa muito por isso aqui e o meio de campo do Bahia é bom. O jogo vai ser decidido no meio de campo e passa por esses dois aqui com a ajuda do Nonato, que é um cara que tem que estar numa noite inspirada também, de saber chegar na área, de ajudar a marcar, de se movimentar, de se aproximar para receber bola. É um cara que é muito importante para o Fluminense. Mais uma vez, para mim o jogo vai ser decidido no meio de campo e a gente tem que ganhar esse meio de campo. Esses 3 jogadores são essenciais para o Fluminense. Nas pontas a gente tem Serna e Canóbio, são nossos jogadores titulares. No último jogo o Canóbio continuou numa boa fase, Serna veio mal, mas é o Serna, né? Com a expectativa de ser convocado, Serna, que faça uma grande partida hoje, e assim como Serna e Canóbio decidiram muito as oitavas de final contra o Internacional, que decidiram também as quartas de final, tá? Que joguem o que jogaram nas oitavas contra o Inter. E na frente, Everaldo. Eu acho que eu iria de Germancano, mas a gente tá falando do Everaldo que tem 17 gols na Fonte Nova, o Everaldo que sabe jogar ali, que sabe jogar perante a torcida do Bahia.
E aí tem a tal da lei do ex, que a gente tá no Brasil, a gente não vai fingir que ela não existe, né? Torcer pro Everaldo tá amargurado ali por ter saído do Bahia e conseguir fazer gols que a gente tá precisando. Everaldo e Germancano estão ali brigando pela artilharia da Copa do Brasil, precisa lembrar disso. Mas o Everaldo tá devendo um bom futebol faz um tempo que ele faça os gols hoje, a gente tá precisando. E que o Cano entre o segundo tempo e faça gols também. Tô aí pra ter gols todo mundo hoje, a gente vai precisar de gols. Aliás, acho que é um jogo pra muitos gols, tá? E no banco, a gente tá falando de Renato Gaúcho, que apesar de no último jogo coletiva me irritou dele, de falar que nota 10, depois de perder de 4-2 pro Bragantino, vem fazendo um trabalho bom no Fluminense ainda, tá? A gente tá brigando ali pela G6, a gente tá bem nas Copas, e hoje é pra ser o Renato das Copas e conseguir encaminhar muito bem essa classificação pra semifinal da Copa do Brasil. Odds da KTO hoje, Lucas, vamos lá. Fluminense muito favorito, como vocês estão vendo aqui, tá? Pagando 4 na vitória do Fluminense hoje à noite e 1,97 na vitória do Bahia. Você pode olhar com dois olhares pra cá. Um é, vou clicar nesse link que tá aqui embaixo, vou fazer o cadastro e vou botar um dinheirinho pra... Pô, vai multiplicar por 4. Botei 10, vou ganhar 40, botei 20, vou ganhar 80. Botei 20 reais, que não vai me fazer falta. Lembre de não apostar dinheiro de aluguel, de condomínio, tenha cuidado com isso. Mas botei 20 pra ganhar 80. Foi a minha aposta, tá? Achei que vale a pena dar uma odd, eu diria, desregulada. Mas, por exemplo, tem aposta boas aí pra você fazer. Tem apostar mais de 2 gols e meio. Acho que é um jogo pra muitos gols. Acho que o Rogério Ceni e Renato jogam pra frente. Tem o Odão, que tá... Fluminense tá aparecendo aí, o Odão. Fluminense ganhar com gol do Canóbio. Tá pagando 13. Esse é pra botar 5, pra botar o troco do pão ali pra não ter nenhum problema, né? Mas vale muito a pena. Lembrando, a KTO financia essas viagens que a gente tá indo pra todo lugar, a equipe que a gente tem, o equipamento, tudo tem muito a ver com o patrocínio da KTO. Então quer dar moral pra gente? Clica no link aqui que ajuda muito, tá? Você clicar nesse link e fazer seu cadastro e faça sua aposta com responsabilidade e pra maior de 18 anos, tá bom? Então vamos falar agora do último assunto, que é uma coisa que vai irritar vocês, tá bom? Árbitro da partida é ele, o senhor Rafael Claus, tá? São 43 jogos apintados pelo Fluminense, o Fluminense só ganhou 11 e perdeu 23. É desesperador o retrospecto do senhor Claus, como ele perde a mão em cartão vermelho, como ele perde o comando do jogo. É um árbitro ruim e que irrita muito o Fluminense. Ponto, se você quisesse pegar uma coisa dos últimos 7 jogos, a gente só perdeu um, que foi o último contra o Flamengo. Ele apita o Fla-Flu, que o gol do Pedro no final do jogo ali. Então, assim, é um árbitro que a gente passa raiva. Espero que hoje eu esteja errado, que a gente não passe raiva. E que ele é ruim, tá? Não tô falando que ele rouba o Fluminense, ele é ruim. Que ele seja ruim prejudica o Bahia hoje e não prejudica o Fluminense, tá bom? Galera, vamos lá. 7h30 tem jogo hoje, jogo importantíssimo pra nossa história, importantíssimo pra gente conseguir mais uma taça pro Salão de Troféus Laranjeiras. E como é uma transmissão especial, cara, 4 pessoas aqui na Bahia, a equipe que tá do Rio de Janeiro, tem mais gente que a gente chamou pra participar. Pré-jogo de 3 horas, tá? Além de 2 horas. Então o jogo começa às 7h30, 4h30 da tarde. Você vai estar no seu trabalho ainda assistindo? Já começa a assistir o pré-jogo quando você vai pra casa e quando você vai se encontrar com seus amigos pra assistir o jogo. Quem estiver aqui em Salvador também, acompanha com a gente o pré-jogo. Transmissão direto do estádio, não tem delay. O ambiente do estádio, você vai ouvir nossa torcida. Deixa eu botar o microfone e virar pra nossa torcida. Então, assim, dê a oportunidade de ouvir com a gente, vê na televisão e ouve com a gente. E também nosso pós-jogo ali, fazendo zona mista, tentando falar com os jogadores, fazendo coletiva com o Renato Gaúcho. Dê uma oportunidade pra gente. E vou mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal. Se fizer isso, a gente passa pra semifinal. Jogo importante demais pra história do Fluminense. Tô muito confiante nessa... A gente passar pra semifinal pra enfrentar um clássico, né? Vasco ou Botafogo. Mas vamos focar no Bahia, que é o importante agora. Valeu, deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima, valeu.